pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar as minhas primeiras impressões sobre o novo software Autodesk Inventor 2014. Pessoal, eu acabei de baixar, ok? No site For Student da Autodesk, acabei de instalar e vamos lá, vamos conhecer aí o software juntos, né? Bom, pessoal, inicialmente ele abre uma janela, ok, de Welcome, que seria seja bem-vindo, aonde eu tenho os campos de Work, Linear e Extend. Dentro deles seriam o seguinte: o Work, as nossas ferramentas de trabalho, né? O novo arquivo, o Open, os projetos e assim por diante. O item de Learn seria para a gente verificar o que há de novo. Ele está apresentando para a gente aqui alguns vídeos, ok? Sobre algumas ferramentas fundamentais do novo Inventor. Tem aqui tutoriais interativos. Para quem nunca viu esses tutoriais interativos, é como se fosse um passo a passo. Você clica na imagem, ele pede para executar alguma coisa, você executa o comando que ele solicitou e assim ele vai dando um andamento. No Extend seriam os outros programas que ele tem vínculo, ou seja, dentro dos suítes da Autodesk, vários programas se comunicam, ok? Pessoal, nesse caso, eles colocaram o Autodesk Extend e o Autodesk 360, ok? Irei falar mais sobre outros softwares que estão vinculados aí também com o Autodesk Inventor. Bom, toda vez que você abrir o Autodesk Inventor 2014, isso é para o 2013 também, e as outras versões, vai vir essa janela de Welcome, ok? Logo abaixo tem um botão Display Act Startup. Caso você queira desabilitar esse item, né, você pode clicar nesse display, deixando aí sem essa janela de inicial. Vou fechar essa janela, ok? Ele trouxe pra gente aqui o menu Ribbon. Eu vi algumas mudanças no Inventor, mas boa parte foi mais gráfica, mais visual. E se vocês derem uma olhada no logotipo da própria Autodesk, dos softwares como AutoCAD, como Revit, Inventor, outros softwares também, Maya, parece que ficou mais clean, né? O negócio está mais limpo, né? Vamos dizer assim. Eu gostei, achei muito bacana essa nova cara que a Autodesk trouxe para o conceito da empresa, tanto para o software. Eu achei muito legal e eu acho que é isso aí. Bom, o Get Started vai abrir aqui para a gente algumas opções e eu vou abrir a nossa opção de New. Para quem está acostumado a começar uma peça, ok? A gente já sempre trabalhou com esse item. Ele vai vir no item template básico, que é o inicial, não houve nenhuma mudança até aqui então. Tem o item de Metric, ele trouxe os padrões de chapa de metal, arquivos IPT, arquivos IAM. Até então aqui não houve muita mudança, ok? Eu vou colocar em Standard, Create. Bom, pessoal, ele já abriu aqui a nossa peça, ok? Nossa ferramenta de trabalho. Nessa videoaula eu vou falar as minhas primeiras impressões, depois eu vou falar em outras videoaulas cada comando novo, ok? Pessoal, uma coisa que eu achei interessante é que na aba Manager ele trouxe o Autodesk Recap. Eu já havia visto algumas funções, uma ferramenta muito boa, e ele vai estar vinculado ao Cloud. Eu não sei ao certo se ele vai ser para criar imagens, porque inicialmente eu acho que era para imagens, não sei ao certo, eu vou dar uma caçada melhor, ok? View, nada, na aba Environments tem aqui um ícone novo, Recognize Revit Features. Creio eu que vou conseguir vincular alguma coisa, uns itens mais complexos, não sei, ok? É um ícone novo que não existia anteriormente. A aba BIM, ok? Que também é utilizada dentro de manufatura, não somente com a construção, ok? Então a gente também utiliza o conceito de BIM para mecânica. O Get Started novamente, que é as abas de início, né? Mas ele abre durante a sua execução. E o Autodesk 360. Essa aba ficou um pouco mais ampla, né? Porque antigamente não tinha tantos comandos no 360. Ele está com aqui uma aba desabilitada, Simulation 360, o que não havia, ok? Bom, vamos ao que interessa, vamos então aos projetos. O início aqui, criar o esboço, né? Meu sketch 2D, ok? Da mesma maneira, dou um clique, ok? Ele vai trazer o meu menu Ribbon com as ferramentas de trabalho. E aqui vai ter todas as ferramentas que nós já conhecemos, linha, círculo.
Mas uma ferramenta que foi introduzida foi esse tal de slot, ok? Que seria para executar cunhas, rebaixos em faces com o formato de oblongo. Se eu ativar o comando de slot, ele vai pedir para iniciar um ponto a outro e eu vou dar somente o diâmetro do meu slot, ok? Outra forma também seria um slot com arco, né? Eu posso fazer de um ponto a outro, eu vou abrir o arco e eu vou dar o tamanho de slot. Beleza? Essa é uma ferramenta legal que ele trouxe aí pra gente trabalhar. Bom, splines não é uma novidade, ok? Em relação aos comandos aqui também não houve muita alteração. Creio eu que foi somente esse slot a diferença maior no nosso 2D. Eu vou desenhar aqui, pessoal, um esboço simples, ok? Para aqueles que estão vendo o fundo cinza e não devem estar acostumados com as minhas videoaulas com fundo branco, isso aqui, pessoal, é a configuração de instalação. Eu ainda não fiz nenhuma alteração, até mesmo porque, olha só, quando eu empurro o scroll do mouse, ele está afastando, ok? Eu estou rodando o scroll do mouse para frente. E quando eu rodo o scroll do mouse, ele está indo para trás. Também é uma diferença de configuração da instalação. Depois eu vou configurar da maneira que eu acho mais interessante. Faço um vídeo mostrando como que eu configuro o meu Autodesk Inventor 2014 para deixar conforme as minhas outras videoaulas, ok? Eu vou colocar uma dimensão base, vou colocar, por exemplo, aqui 40 milímetros, lembrando que desde o Autodesk 2013 a primeira dimensão equivale como uma escala para o esboço. Então eu coloquei 40 milímetros, todo o meu esboço permaneceu com uma escala de proporção. Se eu alterar as medidas agora, não vai mais acontecer isso. Vou finalizar esse meu sketch, ok? Vou fazer o meu comando de extrusão. Até aqui então não mudou nada, ok? Vou colocar a dimensão de 30 milímetros e vou dar um ok. Bom, pessoal, até aqui então a gente não encontrou aí muita diferença para o que nós já trabalhamos, ok? Então, foi inicialmente essa primeira impressão que eu tive. Eu vou salvar esse arquivo, ok, pessoal? Eu vou salvar ele na minha máquina porque eu vou abrir um arquivo de montagem agora. E nós vamos dar uma olhada nos arquivos de montagem. Então, na minha área de trabalho, eu vou colocar lá teste 01, Inventor. Pronto, não mudou nada. Vou abrir um novo arquivo, ok? Nesse caso agora eu vou abrir o Standard milímetro IAM, Create, para ele gerar esse meu arquivo. Bom, inicialmente ele não trouxe nada mais aqui, né? Porque eu não tenho nada criado ainda, não trouxe nada ainda. Mas eu tenho aqui a aba agora Simplify, pessoal, que é para ajudar na montagem de grandes conjuntos. Ou seja, se eu tenho aí uma montagem com muitas peças, essa minha aba e essas ferramentas vão ajudar em um tempo de 4, 5, 6 vezes o tempo normal se você utilizasse o item de Create, pegasse Join por Join, Mate por Mate. Então, com essa aba de Simplify, você consegue ganhar muito tempo, de 4 a 6 vezes o tempo inicial. Eu tenho a aba Design, ok, para criar parafusos, porcas, eixos, engrenagens. Eu acabei falando sobre algumas ferramentas já no nosso curso do 2013, ok? 3D Model, que é a minha aba para modelamento. Inspect, ok, seria a inspeção. Tools, Manager, voltou novamente aquele meu Autodesk Recap. Tenho a aba de View, Environments, ok, aqui eu tenho outras informações. Para quem havia me perguntado, poxa, nesse item de Environments no meu Stress Analysis não tem. Às vezes pode ser a versão LT ou Standard, ok? Essa aba com os meus itens de Stress Analysis vai estar somente no Professional. Get Start e o Autodesk 360 novamente. Bom, vamos aqui criar então a minha montagem. Vou dar o primeiro Place, vou buscar essa minha ferramenta, ok? Então eu tenho o arquivo teste. E agora eu vou clicar na tela e ele vai inserir essa minha peça. Bom, se eu continuar clicando, ele vai continuar introduzindo essas peças. Eu vou dar um ESC para finalizar. E olha só, a primeira diferença que eu notei aqui, ok, quando eu fiz essa minha primeira visão, foi que a primeira peça não vem mais travada. Eu não sei se vocês se lembram, mas nas montagens
do Autodesk 2013, a primeira peça que era introduzida numa montagem, ela ficava travada. Então agora eu vou ter que manualmente travar, ou seja, grounded, ou seja, deixar ela alfinetada. Foi uma coisa que eu achei um pouco interessante, porque toda vez que eu começava uma montagem, essa minha peça não estava na posição correta. Ele trazia ali do jeito que ele queria e travava. Eu queria rotacionar, então eu tinha que ir lá, destravar, colocar na posição e travar novamente. Agora não, isso não acontece mais. Ok? Bom, vamos fazer aqui a inserção de mais uma peça. Uma coisa que eu estou achando estranho, pessoal, é o cópia com Ctrl. Ele parece que desabilitou, não consigo mais fazer esse meu item, não sei. Então eu vou apelar para o Ctrl C, Ctrl V e deixar ele aqui numa posição lateral. Vou colocar o meu Constraint, ok? E aqui eu vou abrir as minhas abas de ângulo, tangência, insert, tem esse item de simetria, ok? Não mudou muita coisa. Vou selecionar duas faces, ok? Está aplicado. Vou colocar mais uma face também. Vou colocar mais uma face. Aqui, pessoal, tem o item Joint, que é o seguinte. Ele vai juntar, né? Creio eu que é esse o comando, vai criar um vínculo. Agora com automático, peças rígidas com rotação, slider, que seria deslizamento, cilíndricos, planos e esferas, que seria ball. Eu acho que isso aqui, pessoal, seria para criar aqueles vínculos de movimentação, para você ter um vínculo de uma superfície rígida com rotação, e isso vai ajudar muito na criação aí dessas movimentações e peças. Então, galera, essa é uma área interessante que não tinha anteriormente, o Joint com todos esses seus aspectos, ok? Outra coisa que eu notei também, pessoal, foi o melhoramento gráfico, tanto no comando Zoom quanto no comando de Pan, ok? Nos meus itens de rotação. Eu falo isso porque eu sei como que trabalhava a minha placa de vídeo e eu sei como que ela está trabalhando agora. E o aprimoramento que eles fizeram nisso no Autodesk Inventor 2014 foi muito grande, ok? Bom, pessoal, eu acho que esses aí foram mais do que 10 minutos de primeiras impressões. Então, para quem já me acompanha nas minhas videoaulas, fiquem espertos que esse aqui é só o começo, ok? Continuarei fazendo videoaulas do Autodesk 2013 até o final do ano, ok? Nesse meio tempo eu estarei colocando algumas novidades, o que há de novo, eu vou explicar cada ferramenta, ok? Até mesmo porque eu acabei de baixar o programa, estou super feliz de ter ele aqui para gravar esse vídeo para vocês. E eu vou explicando aí conforme o tempo. Bom, a pergunta que vai surgir: professor, você vai começar um curso aí do Autodesk Inventor 2014? Bom, isso é muito cedo para a gente conversar ainda. Esperem eu finalizar o 2013 e depois a gente verifica se há necessidade de aplicar novamente um curso. Mas isso é um assunto que por enquanto está muito prematuro. Deixa a gente pensar um pouco mais sobre isso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? É o meu primeiro vídeo do 14 aí no meu canal. Para aqueles que não conhecem o meu trabalho, os meus vídeos, acessem aí aos outros vídeos, vejam as videoaulas, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Galera, é isso aí. Muito obrigado, um forte abraço. Por hoje é só. Fui!